São João capítulo 16, verso 12. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Grande Criador, nós te louvamos por podermos reunir em torno da sua palavra, pois a sua palavra é o principal para todos nós neste tempo em que vivemos. É bom a família, é bom o companheirismo, mas muito melhor é a sua palavra. Por isso, estamos aqui para ouvir aquilo que o Senhor tem para nos confirmar em mais esta reunião. Sermos iluminados, abençoados por Ti nesta vida espiritual. Pois na vida física temos alcançado vida que podemos estar aqui falando, ouvindo, agindo, cantando. Mas, Senhor, a vida espiritual se manifesta quando ouvimos Sua palavra, e aí a nossa alma pode também ouvir, cantar, exultar, glorificar o Seu precioso nome. Ajuda-nos nesta hora, enquanto vamos expor esta palavra conhecida do povo, dos eleitos. Queremos que o Senhor nos dê graça para podermos concluir este assunto, ajudando o seu povo a permanecer muito mais na revelação, tendo segurança daquilo que tem crido. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Eu tenho tirado esse título de uma mensagem que o profeta pregou no seu tabernáculo. Então vamos começar pelos Estados Unidos. A igreja aqui não deve saber estas coisas. Depois que é testificado pelo próprio profeta, a igreja aqui, isto era, a igreja dele, o Tabernáculo Brana, em Jeffersonville, Indiana, nos Estados Unidos da América. Ele diz, a igreja aqui não deve saber estas coisas. Se você quer examinar, na tradução antiga de perguntas e respostas sobre os selos, parágrafo 10. Eu vou ler mais um pouquinho daqui a pouco, mas já quero deixar isto para que as pessoas que nos ouvem, que eu sei que o americano é difícil nos ouvir, porque eles sempre creem que eles têm coisas melhor do que o mundo inteiro. Para começar, eles lideram uma boa parte do mundo com suas opiniões. Mas nós sabemos que o que Deus tem falado através do profeta William Branham, que foi da América, o único tempo que a América do Norte deveria ter aproveitado as bênçãos de Deus e seguir a Deus de uma forma correta. Infelizmente não podia, porque assim como lá atrás, no tempo de Elias, havia um Acabe e uma Jezabel.
Aqui na frente, no tempo de William Branham, tinha que haver a mesma coisa, um Acabe e uma Jezabel. Agora, o Acabe e a Jezabel tinham outros nomes. A forma que os espíritos políticos também vêm trabalhando. Vêm no mesmo espírito, mas mudando de nome. Certo? Então, ali estava o Kennedy e também a Jaqueline. Estava expondo a mesma coisa do tempo do profeta Elias, lá do Velho Testamento. Estava repetindo aqui, até politicamente também. E Deus estava falando através do profeta Elias, que lá atrás era o Elias, o tisbita mesmo. Mas como Deus prometeu que esse espírito de Elias, ele enviaria, manifestaria 5 vezes na terra, então ele operou com Elias, operou com Eliseu, operou com João Batista, o terceiro, e depois do quarto, operou com o Elias, o William Marion Branham, nos Estados Unidos, e o quinto ministério será uma operação de Deus entre os judeus, que virá Moisés juntamente com Elias, para a salvação dos 144 mil judeus que terão que morrer, como morreram aqueles mais de 6 milhões de judeus no período da Segunda Guerra Mundial, por Hitler, Mussolini, Stalin e Eichmann. Então, isso tem que acontecer agora outra vez. Esses 144 mil irão morrer e as 2 testemunhas também irão morrer. A besta os matará. Certo? Nós temos isso na Bíblia, você lê Apocalipse 13 e vai ver isso. A besta vai os matar. Em Apocalipse 11, você vê a descrição do ministério de Moisés e de Elias, que não será para nós, será para os judeus. Para nós, o último ministério de Elias foi William Branham pregando nos Estados Unidos. Agora, o final da mensagem de William Branham, ele estava esclarecendo para a sua igreja que ela, a sua igreja, não devia saber estas coisas. Que coisa? As coisas que ele estava pregando, os selos que estava sendo revelado, aquela igreja dele não devia saber. Vamos começar. Num dia anterior, porque o dia anterior foi quando ele pregou o 6º selo, no parágrafo 223 da antiga tradução dos selos também. Nova tradução é 371. Mas está escrito assim: eu quero que esperem até amanhã, quero mostrar-lhes um mistério que tem estado operando toda esta semana nestes cultos. Duvido muito que hajam visto o que tem sucedido. Irmãos, vocês têm ouvido isso várias vezes, e eu estou repetindo. Várias vezes, em várias mensagens, nós temos pregado. Mas hoje, para podermos trazer este pensamento, a igreja aqui não deve saber destas coisas. A igreja aqui era o tabernáculo Branham do profeta, onde ele estava pregando nos Estados Unidos. Ele já estava pregando, revelando o mistério da Bíblia e dizendo que a igreja dos Estados Unidos, a dele, o tabernáculo Branham, não devia saber. Então, se você quiser saber de selos, trovões, novo nome, terceira puxada, não adianta perguntar para americano. Não adianta perguntar para quem era do tabernáculo Branham em Jeffersonville, Indiana, onde o irmão Branham também fazia parte, além de o pastor irmão Nevo, e também tinha o irmão Branham, certo? Isto aí nós reconhecemos que Deus operou naquele dia de uma forma tão grande,
mas os americanos não podiam saber. Vai guardando isso. Ele diz: duvido muito que hajam visto o que tem sucedido, porém é algo que tem estado presente e tenho esperado que alguém diga: eu o vejo. Então, ele dizia, isto a igreja não sabe nada disto. Essa igreja aqui não vai saber nada disto. Mas ele estava esperando alguém dizer: irmão Branham, eu vejo isso. A igreja podia não ver. Alguém devia ter chegado no irmão Branham e ter dito para ele: irmão Branham, eu vejo isto. Porque ele estava esperando que alguém viesse dizer: eu vejo. Aí ele diz: não o rejeite. Se alguém chegasse a dizer estas coisas ali nos Estados Unidos, no tempo do irmão Branham, ou após o irmão Branham, então era para as pessoas não rejeitar, mas era alguém, para você ver, não é um grupo de pessoas. Se alguém disser: eu vejo, então não o rejeite. Mas estava dentro do grupo dele. Estou aqui com a mensagem que ele pregou um dia depois. Ele pregou esta mensagem no sábado, o 6º selo, e domingo de manhã, perguntas e respostas sobre os selos. É coisa que eu já li para vocês. Parágrafo 7. E também eu sei que em nosso meio há coisas que estão sucedendo. E eu sei que vocês não as veem. Seguro, estou seguro. Você pensou bem, um pregador pregando, sabendo que o povo não está vendo aquilo. Deus mandando uma mensagem, porque tinha que ser revelado Apocalipse 10, de 1 a 7, tinha que ser revelado no entardecer, e o entardecer é exatamente ali no oeste, nos Estados Unidos, onde o profeta estava pregando. Mas Deus já estava dizendo para o irmão Branham: eles não estão entendendo, eles não o veem. Irmão Branham pregando e falando para eles: vocês não estão vendo. Escuta, aí você dirá: irmão Branham, isso é algo muito duro para dizer-nos. Quer dizer, um irmão que estava sentado ali no tabernáculo Branham podia dizer: irmão Branham, isso que você está dizendo é muito duro, porque você está dizendo que nós, os americanos, nós, o povo que recebemos um profeta, não estamos vendo, e você ainda está dizendo que está seguro que nós não vemos isto? É o que o irmão Branham continua a dizer: sim, eu sei, porém observem, vocês não o estão captando. Então não era uma brincadeira do irmão Branham. O povo dos Estados Unidos, pastores, as igrejas dos Estados Unidos, deviam saber que não é brincadeira profética. Isso daqui era Deus sabendo: eu vou mandar uma mensagem, mas vocês não vão saber nada dela. Eu vou mandar uma mensagem, mas vocês não vão vê-la. Foi quando ele veio em carne. Ele veio em carne, mas ele sabia: vocês, os judeus, não vão enxergar. O grupinho pequeno que enxergou no tempo de Jesus foi o grupinho pequeno que enxergou no tempo de William Branham. Grupinho pequeno. Nem a igreja, nem o tabernáculo Branham pôde enxergar. E eles não estavam captando. Agora, o que eu quero que o povo que crê, que é muito bom no irmão José Branham, é que vocês entendam isso, porque falar uma coisa: captem a visão. A visão de que o ministério do irmão José Branham tem semeado essa mensagem para o mundo inteiro é muito bom. Mas como nós temos a Bíblia no mundo inteiro, e o mundo inteiro ainda é pagão, o mundo inteiro ainda crê em 2 ou 3 deuses, o mundo inteiro da mensagem, com a mensagem na mão, que o irmão José Branham, como profeta, já semeou esta mensagem para
o mundo inteiro, e mesmo assim eles não estão captando a mensagem. Eles estão querendo que captem a visão. A visão é fácil. A visão de que o irmão Branham teve, e ele queria ter um filho que fosse como José do Egito, e ele teve. E esse filho que semeou a mensagem para o mundo inteiro, está semeando a mensagem. Mas você tem a mensagem, mas não tem a revelação da mensagem. O povo tem a Bíblia, mas não tem a revelação da Bíblia. Então não adianta nada. Você pode notar isso que o irmão Branham ainda confirmou para eles. Vocês não o estão captando. Está acontecendo coisas aqui e vocês não estão captando. Agora, ele disse, esta igreja não deve saber essas coisas. Então não adianta perguntar sobre selos, trovões, novo nome. Vai nos Estados Unidos, vai no Tabernáculo Branham, lá nos Estados Unidos, pergunta para ele sobre novo nome. Não, é o que o meu pai disse. Mas o pai dele tinha dito mesmo isso. Vocês não estão captando. Vocês não veem o que está acontecendo. E ele continua dizendo, a igreja aqui não deve saber estas coisas. Então, como que você vai num lugar perguntar para o povo dos Estados Unidos, pregadores dos Estados Unidos, você vai perguntar para eles sobre selos, trovões, novo nome, quando o próprio irmão Branham diz que a igreja do Tabernáculo Branham, onde o irmão Branham pregava, não sabia estas coisas. E não devia, que ele ainda diz aqui, não deve. Você não deve saber estas coisas. Então, se o profeta diz que eles não devem saber estas coisas, não adianta a gente buscar a mensagem lá. Entende? Não adianta você querer buscar a mensagem lá nos Estados Unidos, que era o lugar principal. E ainda se você quiser buscar a mensagem em outra parte do mundo, na África, Portugal, qualquer outro lugar, em Phoenix, qualquer outro lugar, Canadá, não adianta nem nos Estados Unidos, nem na igreja do profeta. Ele diz, vocês não devem saber estas coisas. E eu estou lendo a mensagem que vocês creem. Entende? Para vocês que creem no profeta William Branham, eu estou lendo a mensagem que vocês creem. Eu estou lendo a mensagem que vocês creem no profeta. E eu também creio nesse profeta. Por isso eu posso dizer que os Estados Unidos nada sabem do 7 selo, do 7º selo, dos 7 trovões, do novo nome. Eles nada sabem, porque não sou eu quem digo. O William Branham disse no dia que estava pregando, a igreja aqui não deve saber estas coisas. Eu vou repetir isto sempre. Vocês vão ver que isto é a verdade, é a revelação que o profeta deixou para todos nós observarmos até o nosso tempo. Agora, tinha mistério, sendo revelado, tinha. Você quer ver o parágrafo 9, perguntas e respostas sobre os selos, parágrafo 9. E agora, todos estão conscientes e sabem que algo misterioso está sucedendo. Eu sei o que é, e digo isto, porque a graça de Deus me permite saber o que é. Agora, olha o que ele diz, agora se tem ido. E não há nenhuma maneira de que vocês o vejam. Irmãos, a coisa era tão tremenda que já tinha sido pregada a mensagem e eles não tinham percebido a mensagem. E o irmão Branham está dizendo, ó, agora não há nenhuma maneira de que vocês o vejam. Porém, com esta Bíblia em minhas mãos, eu sei o que é. Vocês ouvem e não sabem o que é, mas eu sei, diz o profeta, eu sei o que é. Só que eles não sabiam. E quando você não sabe de uma coisa, o que você faz? Faz conjecturas, você faz interpretações. E é o que o profeta pediu para os Estados Unidos aqui, ó.
ele diz: não lhes ponha nenhuma interpretação, mas somente creiam-me como a seu irmão. Estamos vivendo numa hora muito tremenda, num tempo quando você unicamente seja muito humilde, seja um cristão e faça o esforço por viver para Deus, viva honestamente com seus semelhantes, que tem gente que quer viver bem para Deus, mas não vive bem com semelhante. Tem gente que diz: eu amo a Deus, mas não ama o semelhante. Então, como você ama a Deus? Se você não ama o seu semelhante, o qual você vê, como você pode amar a Deus que você não vê? Irmão Branham está nos advertindo nisto. Ame aos que não lhe amam. Se as pessoas não te amam, ame a si mesmo. Elas não te amam por quê? Porque não amava a Jesus Cristo. Porque Jesus não falava o que elas queriam. Jesus não tinha a mensagem que alegrava eles nas suas igrejas. A mensagem de Jesus era diferente. Tirava eles, batia neles. Era azorrague comendo no lombo deles. Eles não podiam gostar de Jesus. Por que não gostaram de João Batista? Porque João Batista chegava e dizia: o machado está posto na raiz das árvores. Ele não vinha com uma mensagem delicada, apalpando, meus irmãos. Não, ele já vinha com machado. O machado está posto na raiz. E as pessoas podem não perceber, tudo é figurativo. Raiz das árvores, árvores, grandes movimentos, grandes homens, raiz onde eles estão arraigados, o machado, a palavra, cortando, derrubando aquelas árvores grandes daqueles dias. E eles não podiam aceitar a mensagem de João Batista. E Jesus continua sendo o mesmo, pregando a mensagem da mesma forma até hoje. Contudo, eles diziam: Jesus não tem amor. Porque Jesus não é como o nosso sacerdote. O nosso sacerdote não bate em ninguém. O nosso sacerdote até empresta dinheiro para nós quando nós estamos apertados. Mas Jesus nem dinheiro para pagar imposto ele tem. E era uma verdade. Para pagar imposto tem que mandar Pedro pescar. Vai lá, Pedro, pesca. Alguém que tivesse a facilidade, o dom de ter dinheiro na boca de peixe, você pensou bem como é que a pessoa podia ficar rica? Eles queriam, vão atrás desse Jesus. Vamos comprar ele para nós. Porque quer coisas monetárias. Mas não. Eles podiam dizer: esse Jesus é diferente. Ele não fala como o nosso sacerdote. Mas eles não percebiam que Jesus não apenas amava. Jesus era o amor. Jesus é Deus. Deus é amor. Amém? E o amor é corretivo. A falta da correção é que leva à desobediência tamanha que nós temos hoje em nossa geração, em nossos filhos. É a falta de correção. Não é de porrete, é correção, é ensinamento, é corrigir, bater como gente, não como bicho. Tratar como gente, corrigir. E a falta disto é o que nós temos de perdição no mundo hoje, que não tem conserto. Só o fogo é que conserta isso. Porque o fogo conserta tudo. Ele queima toda a impureza e manda tudo para o lugar de origem. É isso que vai acontecer. Mas o que nós temos que perceber? Que o irmão Branham está nos ensinando um amor cristão, que é amor corretivo. Não é um amor lambão, que deixa fazer o que quer. Não, amor corretivo. Ele diz assim: não trate de fazer conjecturas, porque ao fazer isto, somente está se manufaturando algo muito misterioso, e assim se lança a perder o verdadeiro programa de Deus. Esta parte aqui, que eu tirei para o título da pregação, olha o que o profeta vem dizendo. Parágrafo 10 dessa mensagem, perguntas e respostas sobre os selos, é uma tradução mais antiga, não é desta nova. Mas ela está ali, é fácil para você encontrar na perguntas e respostas sobre os selos. Ele diz assim, ó: porém, a igreja aqui,
Deixa eu ler um pouquinho antes. Ontem à tarde, algo sucedeu em meu quarto, e que dali em diante nunca poderei esquecê-lo. E também faz como 2 semanas algo sucedeu, e em todo o tempo que eu viva sobre esta terra não poderei esquecê-lo. Aquilo que tinha sucedido. Porém, a igreja aqui não deve saber estas coisas. Assim sendo, não ande pondo suas interpretações em nada. A igreja aqui. O problema foi que o irmão Branham morreu, eles já interpretaram que o irmão Branham ia ressuscitar para revelar 7 selos, 7 trovões, novo nome, porque eles não tinham visto isto. E o irmão Branham já tinha dito para eles, para a igreja aqui não deve saber estas coisas. Quando Deus está fazendo algo, no dia que Deus está fazendo, aquilo é um mistério. Depois que passa daquele dia, vem a revelação. Aí as pessoas vão conhecer aquilo. A vinda de Cristo no Monte Pôr do Sol foi um mistério até 1963. Aquilo foi um mistério. Mas depois que isto aconteceu, já não é mistério mais. Era aquele dia e hora que ninguém poderia saber, e que nem os anjos do céu sabiam. E isso está escrito, Mateus 24, 36, nem os anjos do céu, nem o Filho, porque o Filho era naquele tempo dele, ele não podia falar dos acontecimentos de 2000 anos na frente. Então ele diz, o Filho não sabe, unicamente o Pai. Quer dizer, o Espírito Santo guarda aquilo para si, para poder revelar no dia certo, ainda que Deus tinha que usar um outro homem como 7º anjo, para poder fazer isso, para revelar esse mistério, mas não podia fazer isso no tempo de Jesus. No tempo de Jesus, ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido. No tempo de Jesus, ele veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas quando você acompanha Jesus ressuscitando, ele já dá uma mensagem que abrange o mundo inteiro. Ele ressuscitou. Antes da ressurreição, a mensagem, vocês vão só as ovelhas perdidas da casa de Israel. Depois da ressurreição, aí ele diz, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Mas será que ele mudou? Que questão é esta? É que isto não podia ser feito por ele no seu ministério terreal durante aqueles 3 anos e meio de ministério. Tinha que ser após o ministério dele. Seria um ministério dos apóstolos, da igreja, que faria isto, que pregaria o evangelho não somente aos judeus, porque no tempo dele, de Cristo, era só aos judeus, mas no tempo dos apóstolos já foi expandido o evangelho para judeus, samaritanos e gentios e para todo mundo. O evangelho é para ser pregado até o fim do mundo, que é aqui, certo? O fim do mundo é aqui. Nós aprendemos que o fim do mundo é aqui, onde Deus vem trazendo a sua mensagem no fim dos tempos, no fim do mundo. O fim do mundo não é a América do Norte. A América do Norte ainda vem no entardecer. E esse evangelho tinha que ser pregado até o fim do mundo. E o Brasil é como um dos países, dos últimos países que foi descoberto, então é como um país do fim do mundo. E que aqui tem vindo a mensagem de Deus nos alcançando. Agora daqui o evangelho está voltando outra vez para o Oriente. A mensagem vai voltando outra vez para os judeus. Porque começou com os judeus e passou por todo esse espaço de tempo, e agora nós estamos no fim aqui, o evangelho voltando para os judeus outra vez. Deus fazendo esta obra. Mas aquilo que estava acontecendo no tempo do irmão Branham, a abertura do 7º selo, o 7º selo, que era o próprio irmão Branham. O irmão Branham diz que cada mensageiro representava um selo, e ele era o 7º anjo. Então ele era o representante do 7º selo, só que ele não falava para ninguém.
A igreja aqui não deve saber estas coisas. Quer dizer, a igreja da América do Norte não ficou sabendo estas coisas. Vou repetir para mim entrar numa outra escritura, para mim terminar aqui. Porém, a igreja aqui não deve saber estas coisas. Assim sendo, não ande pondo suas interpretações em nada. Siga adiante e recordem-se do que lhes tenho dito. Vivam uma vida cristã. Assista à igreja, seja um verdadeiro luzeiro, onde quer que se encontre, ardendo para Deus, sempre testificando às pessoas como você ama a Deus e, sobretudo, sempre presente seu testemunho com amor ante todos. Isso aqui é o importante para a vida cristã, porque não é só conhecer segredos, conhecer milagres, conhecer mistérios que Deus fez, que revelou através do profeta, mas é ter uma vida digna do Evangelho, é ter uma vida de testemunho. Amém? Agora vocês, vamos caminhando aqui, que vocês cansam, só eu que não canso, mas vocês cansam. Mas tenha paciência um pouquinho que eu estou para terminar. Deixa eu entrar nesse versículo que eu li para vocês no início. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. São João, capítulo 16, verso 12. As coisas que Jesus tinha para falar, ele estava dizendo de que nem os discípulos podiam suportar. Os discípulos eram a igreja dele. Então, isso daqui, tanto Brana falou, como Jesus falou também. William Branham diz, vocês não devem saber. Jesus falou para os seus discípulos, o que eu tenho que vos ensinar, vocês não podem suportar agora. Eu tenho que mandar o Espírito Santo primeiro, porque vocês não podem suportar. A palavra que eu for dar para vocês agora, vocês não podem suportar. Era a igreja dele. Naquele dia, era a igreja mais poderosa que tinha. Não em gente, em quantidade, mas no poder do cumprimento da Escritura. Entende? Que tem hora que a igreja se conta pelas pessoas. É muitos milhares. Não, Deus não conta isso, porque Deus tinha uma igreja dentro da arca com 8 pessoas. Era 8 pessoas dentro da arca. E se você for procurar, no tempo de Jesus, ele pegou 12 apóstolos, um era o diabo ainda. Ele arrumou mais 70 discípulos, e aqueles 70 foi indo, escutou a mensagem, não aguentou também, não suportou. Os 70 não suportou e voltaram atrás. Eles não puderam suportar a mensagem de Jesus Cristo naquele dia. Agora, Jesus disse que ainda tinha mais coisa para ensinar aos seus discípulos de que eles não podiam suportar. Escuta bem, a própria Bíblia responde para nós, ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Então, o que precisa? Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele mesmo dizia, eu não sei o dia e a hora. Ele diz, mas depois que o Espírito Santo vier, ele vai ensinar vocês todas as coisas, e ele vai ensinar até o que há de vir para vocês. E foi o que o Espírito Santo ensinou, porque aí você vai ter um Apocalipse, que foi escrito aqui na terra após a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, com o aparecimento do Senhor Jesus Cristo a João na ilha de Patmos, que era João Evangelista, na ilha de Patmos, que para poder escrever o Apocalipse. E estas coisas eram coisas que iam acontecer no final, e Jesus disse para os seus discípulos, eu tenho que vos falar alguma coisa, mais coisa, mas vocês não vão suportar agora. Aguarde um pouco, quando vier o Espírito Santo, aí o Espírito Santo vem em Atos 2, foi derramado sobre a igreja, o Espírito Santo caiu sobre a igreja, e esta igreja, desta igreja você vai ver um homem escolhido por Deus, desta igreja, que era um homem, um daqueles que seguia Jesus, João, o evangelista,
que foi levado para a ilha de Patmos para poder ver todas estas coisas. Vocês não podem suportar agora, disse Jesus. Vocês não podem suportar, vocês têm que receber o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo vier, ele será derramado sobre vocês, então vocês vão ouvir estas coisas e vai anunciar o que há de vir. Aí podia anunciar a vinda do Senhor, aí poderíamos saber, como nesse tempo final, o dia, a hora que o Senhor veio, que muita gente não descobriu, mas foi o dia e a hora da vinda do Filho do Homem, que Deus desceu do céu, 28 de fevereiro de 1963, às 18h10 até às 18h30, 20 minutos, quase meia hora, escrito na própria Bíblia, no Apocalipse, capítulo 8, revelando que quando o Cordeiro abriu o sétimo selo era Deus em Brana, o sétimo selo é Cristo. Cristo tinha que ser revelado num homem, e quando Deus revelou num homem, era naqueles 20 minutos, quase meia hora de silêncio no céu, não na terra. Na terra, Deus tinha descido para poder manifestar através do seu profeta, nesta época que ele pregou a revelação dos 7 selos. Amém, amém. Graças a Deus. Mistério, coisas misteriosas da semana. Por que eles não entenderam? Tem coisa que acontece, você entende, porque são coisas humanas, são manifestações humanas. Você fala de cura, de ressuscitar mortos, então é fácil para você entender, porque são coisas humanas. Mas agora, por que eles não podiam entender? Porque a igreja que está aqui, Tabernáculo Brana, nos Estados Unidos, Jeffersonville, Indiana, vocês não devem saber essas coisas. Por que não deviam saber? Escuta, no 7º selo, que ele pregou no domingo à noite, após perguntas e respostas. Foi 3 mensagens. 6º selo, sábado, perguntas e respostas sobre os selos, domingo de manhã, 7º selo à noite. Então escuta, parágrafo 268 do 7º selo da Nova Tradução. Agora, você observou a parte misteriosa desta semana? Ele já tinha dito nessas 2 mensagens. Vocês não viram, vocês não entenderam, vocês não captaram. A igreja que não deve saber destas coisas. Agora ele ainda pergunta à noite outra vez. Você observou a parte misteriosa desta semana? É isto que é. É isto que tem sido. Não tem sido um ser humano, um homem. Não tem sido um ser humano, um homem. Como Brana, foram os anjos do Senhor. Vocês não perceberam isso daí? Aconteceu, mas sabe por quê? Vocês não viram isso? Não era um homem, isto eram os anjos do Senhor. Quais anjos? Aqueles 7 anjos que voaram da eternidade, representando Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley e o anjo do irmão Brana. Estava tudo ali. 7 anjos da eternidade. O único vivo era o irmão Brana. Mas eles não podiam entender, a igreja não podia entender, porque ali estava Deus manifestado num homem. O anjo do dia era Deus num homem, e eles não puderam ver aquilo. Mas Deus estava cumprindo sua palavra. Deus reservou coisas melhores, maiores, para nós, depois do irmão Brana. Porque Deus disse para o irmão Brana, mesmo que eles não saibam, não sabem e não devem saber, não diga a ninguém. E depois, a própria Bíblia, na sequência da Bíblia, Apocalipse 10, de 1 a 7, o irmão Brana sendo o mensageiro, o anjo revelador do Apocalipse, aí vem a mensagem de Deus a João, Apocalipse 10, 8 a 11. Coma o livrinho. Agora é nosso tempo. Eu não posso dizer, esta igreja aqui não deve saber estas coisas.
Irmão Brana podia dizer na América do Norte, mas eu não posso dizer, esta igreja aqui não deve, porque esta igreja aqui sabe estas coisas. Por que sabe? Porque até já está comendo o livrinho. O que é o livrinho? A revelação. A revelação. Isto é o livrinho. Esse daqui, o que é? Este é o livro. Aqui você tem o livro. O que é aqui? O livrinho. O livrinho que nós estamos comendo, porque esse daqui é a revelação dessa parte misteriosa aqui. A parte misteriosa que nós não sabíamos está aqui, mas aqui está a parte revelada que deveríamos saber. Obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá de parar um pouquinho e falar nas riquezas do Evangelho, reconhecendo que a sua palavra é verdade. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado por tudo, Pai. Amém, Senhor.